Muy buenos días. Meus queridos irmãos e irmãs, pessoas recentes da igreja, pessoas pela primeira vez, bem-vindo todos vocês e aqui também os irmãos que estão comigo. Bem-vindos e Deus abençoe grandemente. Podem sentar-se, podem acomodar-se em seus lugares. E antes de iniciar aqui nosso ensinamento, então vamos estar aqui cantando ao Senhor um hino assim, sem a música, sem a trilha musical, como para que todos, pois, acabem de aprender bem a melodia do hino, as pessoas recentes também possam desfrutar da melodia. Assim que vamos cantar ao Senhor o hino 65 e todos os que estão aqui comigo, pois também quero ouvir suas vozes para cantar ao nosso Deus, para honrar ao Senhor e dizer-lhe quanto o amamos. Assim que hino 65, intitulado Ó Vem Sem Tardar. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abrirán la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven sin tardar, oh, ven sin tardar, acepta a Jesús y salvo serás. Jesús, yo soy tal vez el sol, no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él a su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Glória E honra a nosso Deus. Agora sim vamos a concentrar-nos. Vamos louvar e glorificar ao nosso Deus, ouvindo o ensinamento, meditando no ensinamento do que Deus ensinou ao apóstolo Paulo, e ele por sua vez o deixou escrito. E aqui nós hoje, com a ajuda do Espírito Santo, pois estaremos aqui meditando nessa maravilhosa palavra, nestes ensinamentos, essa doutrina maravilhosa do Evangelho puro do nosso Senhor Jesus Cristo. A honra e a glória seja para Ele. Abrimos a Bíblia em 2 de Tessalonicenses, o capítulo 2. Estaremos lendo hoje do verso 1 ao 17, rapidamente.
E me desculpe todas as pessoas, porque quem sabe no dia de hoje vamos sair um pouco mais tarde, mas esperemos que isso não volte a acontecer no futuro. Segunda de Tessalonicenses, nós viemos estudando sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Mas hoje, então, diz o apóstolo, ele continua com o mesmo assunto. E no verso número 1 de 2 de Tessalonicenses diz: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar e não vos perturbais nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Estava o apóstolo Paulo reforçando que ninguém se deixasse enganar se viesse alguém dizendo que Deus lhe havia revelado, ou dizendo que tinha o Espírito de Deus e que pelo Espírito de Deus estava marcando datas exatas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Disse que não tinha que crer, diz, nem tampouco por cartas de que, definindo datas que o Senhor vem em tal data, como nós, algumas vezes, temos visto e ouvido nos meios de comunicação, que tem pessoas que definem data para o fim do mundo e diz que em tal ano que vai acontecer isso e aquilo. Mas tudo isso é mentira, porque o apóstolo disse que o Senhor não virá, ele virá como ladrão à noite sem avisar. Ele não vai avisar a ninguém sobre sua vinda. E também dizia que não nos deixássemos enganar. Hoje, na atualidade, tampouco nos deixamos enganar, que vão nos definir datas específicas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Por isso, nós temos que estar preparados em todo momento, preparada a nossa vida espiritual para que, em qualquer momento, seja que o Senhor venha nas nuvens, ou seja que a morte nos surpreenda, nós estejamos prontos e preparados para receber ao Senhor. E no verso número 3, diz: ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Sobre este verso tem havido muita controvérsia, perguntando às pessoas qual é o filho da perdição, qual é a apostasia, qual é esse homem de pecado que menciona aqui o apóstolo. Se retrocedemos no tempo, pois retrocedemos a mais ou menos há 2000 anos atrás. E nesse tempo, já o Senhor Jesus Cristo, que foi o primeiro em profetizar acerca da destruição de Jerusalém, acerca de uma guerra que viria no futuro, e que nesta guerra se estaria, pois, destruindo o templo, que nessa época havia o templo dos judeus, o templo, pois, do povo do Senhor naquela época. E o Senhor Jesus foi o que predisse a destruição deste templo. Ele disse que viria guerra e o destruiria e não ficaria pedra sobre pedra. Então, aqui o apóstolo também, por revelação de Deus, disse que o Senhor não viria até que não se manifestasse a apostasia no mundo. O homem de pecado quer dizer que o diabo estaria usando a humanidade, usando o governo. Neste tempo era o Império Romano. Eles eram o que estavam governando o mundo. E eles não criam no Evangelho de nosso Senhor, eles não creram em Cristo Jesus, eles eram nações estrangeiras, nações pagãs, idólatras. E, portanto, que este governo, pois, era idólatra, era pagão. E esse homem de pecado, essa manifestação desses personagens. Nós encontramos a história em Daniel, que hoje, por falta de tempo, não leremos Daniel, onde fala sobre esta situação, sobre esta época em que se estaria manifestando os governantes do Império Romano, os Césares neste tempo,
e que eles eram personagens que lançavam abaixo a Deus e eles se faziam passar por deuses, por seres importantes, e tinha que honrá-los e venerá-los e tinha que render-lhe, pois, este culto a estes personagens, a estes reis. A isso é que aqui o apóstolo Paulo diz que viria a apostasia e se manifestaria esse homem de pecado, esse filho da perdição. E diz aqui no verso 4 que diz que o qual, quando se levantasse essa oposição, essa perseguição contra os filhos de Deus, contra os crentes, diz que se levanta contra tudo que se chama Deus. Verso 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Se alguém ler a história, ou se alguém leu a história da época do Império Romano, vocês vão perceber que realmente esses Césares, eles faziam seu trono e se assentavam em seu trono, e todas as pessoas tinham que vir a adorá-los como deuses. E eles, pois, se sentiam mais que Deus, e por isso perseguiam aos cristãos, perseguiam aos seguidores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. No verso número 5 diz, não vos recordais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Diz o apóstolo, lhes dizia aos Tessalonicenses, recordem que eu já havia ensinado a vocês sobre este assunto. E no verso 6 diz, e agora vós sabeis o que o detém. A quem detém? Alguém está detendo a perseguição total do inimigo aos crentes ou aos seguidores do Deus vivo e de poder. Diz que neste tempo, tanto nesta época, há 2000 anos atrás, como no tempo presente, tem alguém que detém todas aquelas tentativas que o inimigo tem querido pôr no mundo, na humanidade, destruir sua igreja, de acabar com a igreja, de acabar com os crentes, de acabar com a crença no nome do Deus verdadeiro. Sempre o diabo tem perseguido nestes aspectos e tem enchido a humanidade, as pessoas, de filosofia, de crenças, de muitas coisas para apartar o pensamento humano da ideia de Deus, apartar os corações das pessoas que busquem a Deus, que sigam o caminho do Senhor. Esta tem sido a perseguição que o diabo tem feito na humanidade faz mais de 2000 anos, desde que iniciou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O diabo começou a perseguir a igreja, a perseguir os crentes desta forma, fazendo que as pessoas não creiam neste Deus invisível, neste Deus em espírito e em verdade, senão que crescem nos seres humanos, nos ídolos. Então, naquele tempo, com o Império Romano, endeusaram ou endeusavam aos governantes, aos Césares, aos reis que estavam reinando no momento. Isso é o que tem feito o diabo. E logo o diabo começou, passaram as gerações, tem passado os anos, e o diabo então foi com os pensamentos sociais, ensinando filosofias, ensinando as pessoas que Deus não existe, que é uma mentira, e que tem que perseguir, e que tem que matar, e acabar e destruir os crentes, os seguidores do Evangelho verdadeiro. Essa tem sido a perseguição desde então. E diante de todas essas perseguições, os crentes, os filhos de Deus tiveram que enfrentar-se, tiveram que seguir na luta e seguir sobrevivendo em sua vida espiritual para poder alcançar aquelas promessas maravilhosas que o Senhor sempre disse que o que perseverasse até o fim alcançaria. Essa vida eterna, essa bênção, glória a nosso Deus. Então nós hoje também somos perseguidos de muitas ideologias, de muitas religiões, de muitas crenças, filosofias, das pessoas do ateísmo, daqueles que dizem que Deus não existe. Então nós também somos perseguidos dessa maneira
De uma forma ou outra, o inimigo sempre está nos perseguindo e por isso é que temos que seguir nesta luta. E aqui no verso número 7, dizia o apóstolo, porque já está em ação o mistério da iniquidade, do qual eu acabo de mencionar, tudo o que o inimigo tem feito, tudo isso, esse era o mistério da iniquidade. Mistério porque quem o entendia? Quem pode entender quando o maligno está trabalhando? Quando o maligno está fazendo algum mal na humanidade, algum mal com os seres, colocando ideias, colocando espíritos, possuindo as pessoas com espíritos, com ideia de dúvida, de incredulidade, de ceticismo, e então as pessoas não creem. E quem percebe? Ninguém percebe. Por quê? Porque é um mistério, é algo escondido, é algo que ninguém pode entender, é algo que se foge ou está longe da capacidade humana de raciocinar, do raciocínio humano, que as pessoas entendam e compreendam por quê e por quem estão sendo perseguidos. Porque se vive essa vida assim, uma vida sem paz, uma vida sem felicidade, e ninguém compreende o porquê. Ninguém. As pessoas procuram os motivos e não os encontram. Então, tudo se converte em mistério. Então, por isso, o mistério é aquele que um nunca descobre. O ser humano não pode descobrir, não pode saber onde nasce, qual é a solução, como se vai tirar, como se resolve. Não. Sabe as consequências, mas não. Tudo se tornou um mistério. Então, por isso, o apóstolo dizia que já estava em ação este mistério da iniquidade, dessa perseguição do inimigo que estaria contra dos filhos de Deus. E razão também o Senhor teve quando deu essa profecia a Eva, quando Adão e Eva, o Senhor lhe deu essa profecia quando falou e perguntou a Eva por que tinha desobedecido, a Adão por que desobedeceu por ter comido o fruto. E quando Deus começa a dar o castigo para cada um, ele diz ao homem, com dor vai sofrer para adquirir o pão para trabalhar, com muito sofrimento, com muita dificuldade, terás que trabalhar para o seu sustento. E a ela lhe dizia, vais ter os filhos com muita dor, este era o castigo. E ao inimigo, ao diabo, lhe dizia o Senhor, lhe dizia, e tu vais ser inimigo da igreja. Lhe dizia, e vou pôr inimizade entre ti e a mulher, disse ao diabo. Entre ti era o diabo e a mulher, que era a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, o povo do Senhor. Este povo que o Senhor formou desde a antiguidade, mas que ele guardou na essência, guardou em um remanescente, guardou a este povo e guardou para que chegasse o dia em que aparecesse o Salvador, o Messias na terra, pregando o seu evangelho. E aí se cumpria o início da igreja, o início de um povo verdadeiro, de um povo espiritual, um povo fiel que amasse e buscasse a Deus em espírito e em verdade. Povo que se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus Cristo e também com este remanescente que Deus tinha guardado desde o princípio. Então, quando o Senhor começa a levantar seu povo, a sua igreja, esse inimigo começa também a trabalhar e já tem mais de 2000 anos trabalhando este inimigo contra esta mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Foi essa a inimizade. E a inimizade continua até o dia de hoje. Por isso, aquela perseguição, aquelas ações do inimigo se converteram em um mistério. Mas nós hoje que estamos no caminho do Senhor, que lemos a Bíblia, que o Espírito Santo se manifestou em nossas vidas e que Deus nos deu muitas revelações e nos ensinou muita doutrina, que acontece que hoje em dia o Senhor está nos ajudando a descobrir este mistério, a entendê-lo, a compreendê-lo e está nos dando força ao Senhor. E Ele nos convida a revestir-nos do poder, a vestir-nos com esta couraça, para que assim possamos resistir nos dias maus, a perseguição
desse inimigo, desse mistério de iniquidade. Assim que agradecemos ao Senhor, nós, os que tivemos este privilégio de conhecer este caminho do Senhor e também de participar do Espírito Santo de seus dons maravilhosos. Agradecemos ao Senhor porque nós estamos descobrindo este mistério para não cair na armadilha, para não cair no erro, para que o inimigo não nos engane. Então diz, porque no verso 7 vamos ler, diz, porque já está em ação o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, no presente, tem alguém que está detendo o mal, a mão escarnecedora, por assim dizer, deste inimigo que quer nos destruir. Destruir o povo do Senhor, destruir sua igreja, seus crentes, a fé de seus crentes. E quem é o que está hoje impedindo isso? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, os dons que Deus nos deu. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse, não vou deixá-los sós. Enviarei o Espírito Santo para que esteja com vocês para sempre. Ele os ensinará, lhes guiará, os orientará. Ele vai lhes dizer o que tem que fazer. Lhes envio o Espírito Santo. Não vou deixá-los sós. Glória ao Senhor. E neste verso 7, que diz, somente há um que agora resiste. Sim, o Espírito Santo é o que detém as mãos malévolas do inimigo de fazer mal e destruir o povo do Senhor, acabar com aquelas mentalidades para que as pessoas não creiam em Deus, para que as pessoas não busquem a Deus. O Espírito Santo é o que está hoje presente e detém a mão do inimigo. Mas diz que um dia o Espírito Santo será tirado. E quando já o Espírito Santo seja tirado, então, aí sim a humanidade fica só, fica desamparada, sem Deus e sem esperança. Ficam sós. E o diabo aí sim já pode fazer tudo o que quiser com o resto da humanidade. Porque a igreja do Senhor já está nas nuvens com o Senhor. Assim que o Espírito Santo também sobe com a igreja e estão com o Senhor. E aqui o resto da humanidade que não quis crer no Senhor, que não quiseram crer em Deus, nem louvar seu nome, nem glorificá-lo, nem honrá-lo, que não quiseram aceitá-lo, pois ficaram aqui a sofrer. Depois, este juízo que está aí escrito em Apocalipse. Bem, e aqui no verso número 8, diz, e então será revelado o iníquo. Diz, será revelado. E a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então diz que enquanto o Espírito Santo impeça, o iníquo ou inimigo não pode manifestar-se 100%, que é o que ele quer, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o impede. E disse que um dia, no juízo final, quando já isso nós lemos em Apocalipse, diz que o inimigo, o diabo, também será julgado. E aí diz, quando diz que aí chega a destruição total dele. E no verso 9 diz, iníquo, que é o inimigo, o diabo, o aparecimento deve-se à atuação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos. Diz que o diabo também vai pôr, já pôs desde aquele tempo, há 2000 anos até agora, ele tem posto pessoas para negar a ideia de Deus, pôs pessoas para dizer que eles são os deuses, que eles são o caminho, que não tem que crer no Evangelho, que não tem que crer em Jesus Cristo. E então também aqueles iníquos, aquelas pessoas usadas pelo diabo, também falando que eles são os profetas, que eles são os cristos, que eles são os que fazem muitos milagres e muitos prodígios.
Assim que faz 2000 anos e até aqui, se contam e nas histórias se lê sobre a manifestação de muitos seres, de muitos personagens que dizem que são, mas que não são. Que dizem ser deuses e que têm muitos poderes e que se manifesta fazendo prodígios e sinais e não são o caminho verdadeiro de Deus, senão o engano que o diabo pôs, porque o diabo é um mistério de iniquidade, que ninguém entende nem compreende, mas as pessoas, aquelas desobedientes, ou aqueles com falta de fé, ou de respeito, ou de valor ao Deus verdadeiro, lhes faltou e então caíram nesta armadilha. Assim que diz no verso 9, diz o aparecimento do iníquo deve-se à atuação de Satanás com todo poder e sinais e com prodígios mentirosos. E por causa de todos esses prodígios e sinais que muitos personagens têm realizado na vida de 2000 anos para cá, por isso tem tantos caminhos, por isso tem muitos caminhos que dizem chegar a Deus, mas é mentira. Porque é somente um caminho o que leva a Deus. Jesus Cristo, Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Este é o único. Mas desde aquele tempo tem havido muitos e todos dizem, não se preocupe. Vai você por qualquer caminho, que qualquer caminho o leva a Deus. Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Mentira que o inimigo semeou em todos aqueles personagens aos quais lhes deu poder, para que ele se manifestasse e fizesse milagres também, fizesse milagres e sinais, assim como fez o Senhor Jesus Cristo. Então o diabo também lhes deu poder para que façam estes milagres e estes sinais, mas ensinando um caminho muito diferente que vai para a vida eterna. E por isso é que nós não podemos sairmos deste caminho, sempre estar neste caminho que é Jesus Cristo. Ele o disse, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o único caminho e por isso nós não vamos retroceder e ir por outro caminho diferente. Porque de 2000 anos para cá, isso é o que o inimigo tem feito com a humanidade e a apartou do temor e do amor assim a Deus. E aqui no verso 9, do verso 9, vamos passar um pouquinho ao que as palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 24. Aqui em Mateus 24, não li em Daniel, que em Daniel está uma história maravilhosa sobre o Império Romano e sobre os reis e os Césares que houve, e a forma como eles governavam em seu tempo cada um, da maneira como eles perseguiram aos filhos do Senhor, aos crentes em Cristo. Então, em Daniel, vocês dediquem um tempo e leiam o livro de Daniel e vão perceber aí a manifestação do homem de pecado, a manifestação deste iníquo, deste filho, diz que com o espírito de sua boca fez muitos, resplandeceu e que também faziam milagres e sinais, porque se faziam passar por deuses. Então encontramos em Daniel aí a profecia que Deus deu a Daniel do que ia acontecer neste futuro, quer dizer, depois do Senhor Jesus Cristo. Então é para que vocês leiam Daniel. Por hoje vamos ler aqui em Mateus 24, Mateus 24, que o Senhor Jesus Cristo também falou um pouco do assunto sobre a manifestação e sobre a destruição de Jerusalém e a manifestação ou a vinda do Senhor, as coisas que aconteceria antes que venha o Senhor. Então, no verso 1 diz aqui, estamos em Mateus 24, certo? Diz, aqui vamos ler rapidamente do 1 ao 15, que diz: Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para mostrar-lhe as construções do templo.
Ele respondendo disse-lhes: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui o Senhor já está falando que no futuro viria uma guerra e destruiria a cidade, e também o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Diz: e estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram e perguntaram: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Bom, perguntaram muito ao Senhor. E Jesus respondendo disse-lhes: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra, vede, não vos assustais, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. O Senhor estava aqui profetizando todas as coisas que estariam acontecendo no futuro, diz. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas tudo isso será o princípio das dores. Então, entregar-vos-ão à tribulação e matarão os seguidores do Evangelho. E sereis odiados de todas as nações por causa do nome do Senhor. Muitos serão escandalizados. E diz, então, muitos serão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso é verdade. Se nós começamos a ler as histórias, encontramos de muita falsidade, muitos falsos profetas que se levantaram e cada um fundou sua religião. E até o dia de hoje muitos têm sua religião e tem muitos seguidores, muitas pessoas que o seguem. Mas, como dizia antes, o único caminho que leva à vida eterna, o único caminho que nos leva ao Deus verdadeiro é Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus. Ele é o único caminho. Mas aqui o Senhor já lhes estava falando a todos eles sobre todos estes acontecimentos que viriam no futuro. E diz, no verso 12, diz: e devido ao aumento da iniquidade, o amor se esfriará de muitos. Diz que viria muita iniquidade. E isso é verdade, porque essa iniquidade é o que nós vemos constantemente, todo o tempo, pelos meios de comunicação. Sabemos, nos informamos sobre a iniquidade que existe no mundo, toda a maldade que há em meio de todos os seres, e tristezas, amarguras, desolação, e a maldade se esfria. E então o mundo começa a absorver as pessoas que começam a conhecer a Deus, as pessoas que começam a ler a Bíblia, a buscar a Deus, a ir à igreja, a ir ao templo. O diabo então os envolve com todas as crenças, com tudo o que o mundo oferece, com toda essa maldade que está mergulhando em tudo, em todo o globo terrestre. Então, tudo isso é tristeza e lamento, e as pessoas sofrem, e as pessoas vivem tristes, porque se veem os casos e se ouve dos suicídios, das pessoas que se matam, porque não tem paz, porque não tem felicidade, porque não se encontra, então se mata. Sofre a sua família, as pessoas que vivem sofrendo amargamente por todas essas situações, toda essa maldade. Tudo isso o fez este mistério de iniquidade, que para muitos era mistério, mas que nós já sabemos a obra do maligno desde então. Por isso é nossa luta, mas aqui diz que muito se esfriaria, sim, que eu dizia, vem à igreja, leiam a Bíblia, começam a seguir o caminho do Senhor, mas então logo se desanimam e se vão, porque para eles é melhor os prazeres, o prazer que o mundo oferece, como que este é que tem força. E então as pessoas se vão e se esfriam. E alguns ficam alguns anos na igreja buscando a Deus, buscando o caminho do Senhor. Mas logo se cansam e vem a preguiça, e vem o desânimo, e vem muitas situações em suas vidas que faz que já não voltam mais. Então, ali no mundo, novamente, a sofrer sem a paz de Deus, a sofrer sem a felicidade. A ter muitas coisas materiais, quem sabe, mas não a paz nem a felicidade. Assim que isso é o triste, isso é o que este mistério de iniquidade tem feito desde então. Mas aqui nós estamos
e dizemos ao Senhor que nos ajude o Senhor, que Ele esteja conosco e que nos leve de sua mão sempre, para que sejamos fortes, para que não nos deixamos convencer de todas aquelas grandezas ou daquelas coisas aparentemente esplendorosas que o mundo oferece à vista, tudo o que ouvimos e vemos. Então, que Deus nos guarde de todos estes males. Aqui no verso número 13, dizia o Senhor, diz: mas aquele que perseverar até o fim, quer dizer até o dia de sua morte, ou até o dia que o Senhor venha nas nuvens, o que perseverar, diz que este seria o que realmente estaria ganhando a salvação, a vida eterna. E e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. O Senhor o profetizou que seu evangelho seria pregado em todo o mundo. Eu creio que o mundo ainda não recebeu o evangelho, todo o mundo não o recebeu. E diz, para testemunho de todas as nações, então depois disso virá o fim, dizia o Senhor. E no verso 15 diz, portanto, quando virdes no lugar santo, nesse tempo, quando o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus estava falando aos apóstolos e ao povo que o ouvia nestes momentos, e lhes diz o Senhor, depois de lhes dar essa cátedra sobre sua vinda, tudo o que iria acontecer antes da vinda dele. E aqui no verso 15 o Senhor lhes disse, portanto, quando vós virdes no lugar santo a abominação da desolação. E qual era o lugar santo? O lugar santo era o templo. Neste momento era o templo dos judeus lá em Jerusalém. Porque este templo se acabou, terminou, teve seu fim, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou no terceiro dia. O Senhor, como templo de Deus, Ele ressuscitou e, ao ressuscitar, diz que foi abolida, anulada a lei de Moisés e o templo físico foi anulado. Recordemos que o Senhor Jesus Cristo disse isso à samaritana. Eu o repito muitas vezes para as pessoas recentes, não para os antigos. Os antigos se tornarão mestres. Então, os recentes, lhes recordo que o Senhor Jesus Cristo disse à samaritana: chegará o dia em que nem neste templo em Jerusalém, nem no templo em Samaria, nem em lugar nenhum se vai adorar a Deus. Em nenhum templo físico se adorará a Deus, porque Deus é espírito e Ele vai buscar que seus adoradores o busquem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo, depois de sua morte, quando Ele ressuscita, no terceiro dia, o templo físico de Jerusalém fica anulado, não tem validade. Nenhuma validade espiritual para Deus, já não valia nada. E o Senhor Jesus predisse que viria uma guerra e que nesta guerra seriam destruídos Jerusalém e o templo. Quando se destruíram este templo físico, diz que isso é a abominação desoladora que está falando o profeta Daniel. Por isso os convido para que vocês leiam Daniel capítulo 12, que aí está falando a história que entraria a abominação desoladora no templo do Senhor, nesse tempo. Mas isso aconteceu depois do Senhor Jesus Cristo, veio guerras, segundo a história, e Jerusalém foi destruída e o templo foi destruído até o dia de hoje. Assim que este templo já nunca mais voltou a ser construído, nem Deus voltou a se manifestar, porque o templo que Deus começou a construir foi o espiritual, que está no coração de cada homem e mulher. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo é o templo, é a cabeça, e logo o corpo, que são os crentes, e o coração dos crentes, os que amam a Deus e o seguem de verdade. Eles são templos de Deus, assim que o templo é espiritual. Bendito é o Senhor. Então, por isso, no 15, diz: quando virdes no lugar santo, quer dizer o templo físico de Jerusalém,
A abominação da desolação, quer dizer, chegou a guerra, destruíram e incendiaram a cidade, destruíram o templo e o incendiaram. Diz, anunciada por meio do profeta Daniel. Então, diz, quem lê, entenda, está em Daniel 9, 27, em Daniel 11, 31, em Daniel 12, 1, 11. Aí está para que leiam, e diz que quando isso acontecesse, que então o Senhor lhes disse, chegou a guerra. E é quando o Senhor lhes disse, então vocês, se estão na Judéia, fogem aos montes, e os que estão no telhado não desça, e os que estão no campo não volte atrás, fique por aí no campo, porque chegou a guerra, a destruir a cidade, a incendiar e a acabar com tudo. E a isso era o que significava sobre a abominação desoladora que falava o profeta Daniel. E o Senhor Jesus Cristo aí o repete e o profetiza novamente e fala sobre tudo o que havia de vir. E nós já tem mais de 2000 anos e tem acontecido muitas coisas no mundo. E nós estamos aqui na presença do nosso Deus, agradecemos a Ele. Então, o Senhor quer que nós nos guardemos e nos protegemos das mãos deste inimigo que usa muitos instrumentos e muitas coisas na vida para vir contra nós, para destruir-nos. Mas estamos com o Espírito Santo. Agradecemos a nosso Deus, temos o Espírito de Deus que nos ajuda e nos protege. E aqui, agora sim, então, no verso 9. Já podem vocês, passamos a Tessalonicenses, onde diz no verso 9. Iníquo, repito, seu aparecimento deve-se à atuação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos e com todo o engano de injustiça. Recordem que o Senhor disse que viria profetas falsos e assim aconteceu. Muitos profetas, muitos cristos se faziam passar pelo Senhor e formavam suas religiões. No verso 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes enviará um espírito enganoso, para que creiam na mentira. Que tristeza! Que Deus, como castigo a todas aquelas pessoas aos quais se pregou o verdadeiro evangelho do Senhor faz 2000 anos, e que o Senhor fez tantos milagres e tantos sinais e se manifestou, e as pessoas foram testemunhas do poder de Deus. E pessoas que estiveram muito tempo, muitos anos, congregando-se na igreja. Isso é muito triste, que depois disso, voltaram atrás, se rebelaram, ficaram com preguiça, desânimo e não seguiram este caminho. Então, menosprezaram o amor de Deus, a verdade de Deus, e por esta causa, pois, não poderão ser salvos. E diz que Deus enviou a eles este poder enganoso, um espírito de mentira, para que caísse na mentira esses incrédulos, desobedientes, que não quiseram seguir na luta, amando ao Senhor, vencendo todas as dificuldades, por amor a Deus, não quiseram. Por isso o Senhor, como castigo, diz que envia a mentira, o engano, para que caiam nele, e então, pois dessa maneira, pois não serão salvos. Isso é muito triste. Isso é muito triste, mas nós que estamos aqui meditando na palavra do Senhor, estamos aqui lendo, vendo essas coisas, nós queremos seguir em frente, queremos marchar e seguir neste caminho do Senhor e dizer a Deus que nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos leve de sua mão e nos ajude a enfrentar todas aquelas instabilidades, todas aquelas coisas que o inimigo coloca na nossa frente para fazer-nos sofrer, para fazer-nos tropeçar, para fazer-nos cair, para fazer-nos desmaiar, desanimar-nos. Queremos que o Senhor nos ajude e por isso nossas orações, por isso nossos clamores a Deus constantemente, pedindo a Deus todo o tempo, ajude-nos, Senhor, a seguir em frente, dá-nos forças para seguir em teu caminho, obedecer-te e fazer tua vontade. Isso deve ser parte de nossas orações. Aqui no verso 12 diz que Deus lhes pôs um poder enganoso e para que creiam na mentira, a
a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Isso é triste, mas nós queremos seguir o caminho da salvação. No verso 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, por Deus tê-los escolhido, por Deus ter nos escolhido a nós também, desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e da fé na verdade. O Espírito de Deus que está conosco e nos governa, e a fé, crer no Senhor Jesus Cristo, que é Filho de Deus, que é o mesmo Deus que se fez carne e se fez homem por um tempo, porque para ele não há nada impossível. E cremos, e esta é a fé que temos que ter sempre em nosso coração. O 14, ao qual vos chamou mediante nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e retende as tradições ou doutrina que vos foram ensinadas. Retê-la. Quando nós aprendemos a doutrina, temos que reter essa doutrina em nosso conceito, em nossa mentalidade, em nosso coração, em nossa consciência. Devemos reter a doutrina para praticá-la e para ensiná-la também a outros. E no verso 16, e o mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso e nosso Deus e Pai, o qual nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Então temos que reter e estar firmes no caminho do Senhor. Para quê? Para que o Senhor nos conforte, diz o 17, para Ele conforte nossos corações e confirme em toda boa palavra e obra, confirme Deus sua doutrina, confirme seus mandamentos, suas promessas, tudo o que o Senhor tem feito por nós. Vivamos dessas promessas maravilhosas de Deus, sigamos em frente para alcançar não somente as promessas, senão as bênçãos de Deus também e a promessa maravilhosa de um dia chegar até o final. Que nós cheguemos até o final para agradar a nosso Deus, para seguir em frente. Assim que, meus queridos irmãos, irmãs, pessoas recentes, pessoas pela primeira vez, eu os convido para que continue lendo a Bíblia. Os que já leram, continue lendo a Bíblia, uma e muitas vezes. As pessoas recentes também leiam a Bíblia, dizem, o que vou ler? Você não se preocupe com o que vai ler, você tem que ler toda. Toda a Bíblia tem que ler. Assim que tem que ler uma e muitas vezes. E continuar lendo, porque não podemos cansar de ler a Bíblia. Porque Deus é Espírito e Ele está aí próximo de nós, vivificando os versos, vivificando a leitura, os parágrafos. Ele os vivifica, Ele os faz uma realidade em nosso ser. E também eu lhes dizia e lhes aconselhava, pois os irmãos e a todas as pessoas que já praticamente, pois dizem que a pandemia segue, que a pandemia continua, isso é o que se ouve nos meios de informação, mas, pois nós já, creio que o mundo, pois já se cansou de tantas restrições, vejo que já como que as restrições estão suspendendo, estão passando, então sim, considero e recomendo a todos que se congreguem na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional. Porque se vocês querem ouvir profecia, teve umas pessoas que me diziam, é que nós somos da Igreja Católica. Então você diz que nos congreguemos em nossa igreja, então vamos para a Igreja Católica? Não. Pois se você estava lá nessa igreja e agora está ouvindo nossos ensinamentos, pois lhes parabenizo, porque aqui Deus lhes está mostrando o caminho verdadeiro. Então,
vocês se congreguem na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, certo? Porque aí vocês terão imposição de mãos, terão a profecia, que lhes dê profecia. E por que não? O Senhor pode lhes batizar com seu Espírito, pode lhes dar os dons também. Depois lhes dá a felicidade, lhes dá a paz, que é o mais formoso. Então, estar aí com o Senhor, no verdadeiro caminho, buscando a Deus em espírito e em verdade. E assim que, meu Deus, os abençoe a todos grandemente. Que Deus esteja com vocês e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, bendito Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, Rei Santo, Rei Justo, Rei misericordioso e clemente, nosso Deus verdadeiro. Obrigada, Senhor, por dar-nos a conhecer seu caminho. Obrigada, Senhor, porque somos privilegiados, que nos tenha visto, que nos tenha buscado, que nos tenha encontrado, que nos tenha chamado e nos trouxe a teu caminho, a tua presença, a conhecer teus caminhos maravilhosos, a conhecer tua doutrina maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque nós temos desfrutado de tuas bênçãos, temos desfrutado do teu amor, da tua misericórdia, de tua paciência, temos desfrutado de tuas promessas gloriosas que nos fizestes e se cumpriram em nossas vidas. E estamos desfrutando desta paz e dessa felicidade que tu dás. Obrigada, Senhor, porque nós não precisamos de algo, porque tudo temos em ti, Senhor. Temos essa alegria, essa felicidade. Temos as bênçãos materiais também, porque tu abres portas de bênçãos materiais também para os filhos que te amam, para os que te seguem. Obrigada, eterno Deus. Pai Santo, obrigada por teu amor e tua misericórdia. E agora, neste momento, Senhor, eu lhe peço pelas pessoas que estão doentes. Tem muitas pessoas, Senhor. Tem muitas pessoas que são recentes e outras pela primeira vez. Te peço, meu Senhor, que eles também têm necessidades, sofrimentos, talvez, doenças. E eles também têm desejos em seus corações e têm petições para ti. Te peço, meu Senhor, que estenda a tua mão sobre todos eles e os abençoe em grande maneira. E tu estejas curando, tirando todas as doenças, curando os corpos que estão doentes com doenças físicas, Senhor. E também aquelas doenças psíquicas. Também, Senhor, repreende bruxarias, feitiçarias, maldições. Tira todos esses espíritos imundos que prendem as pessoas e que não lhes permitem que tenham movimentos, que tenham pensamentos, que tenham lucidez, que tenham decisões, que possam raciocinar, pensar. Não lhes permitem esses espíritos maus. Te peço, meu Senhor, que estendas tua mão e faças milagres e sinais. Libertes, abençoe a todas essas pessoas, a todas aquelas pessoas que estão em cadeira de rodas, aos que estão prostrados em uma cama, aos que não podem falar, aos que não podem ouvir. Tem muitas pessoas, Senhor, que têm diferentes deficiências em seu corpo físico. Pai, tem misericórdia no nome glorioso de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor. Pessoas que sofrem dores em seu corpo, sua pele, seus ossos. Estendes tua mão, Senhor, liberta, Senhor. Limpa a cada um, cura, Senhor, porque tu és poderoso, tu és nosso médico divino. Liberta, Senhor, e ajuda a todos aqueles seres. Obrigada, Senhor, por ouvir nossas orações. Obrigada, Pai, abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todas as pessoas por primeira vez. Pessoas recentes, abençoe a todos. Dá-lhes a paz, a felicidade, dá-lhes alegria. Obrigada em nome de Cristo Jesus. Amém. Cantamos ao Senhor o 130. Soam melodias em meu ser. Suenan melodías en mi ser, canto de amor, loando al Salvador. Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Suenan melodías en mi ser, cantos de amor, loando al Salvador.
Suenan melodías en mi ser, alabanzas a Jesús. Bendito e louvado o nome do Senhor. Muito obrigada, meus queridos irmãos e irmãs. Um abraço eu envio a todos vocês. Muitos beijinhos para as crianças e meu Deus os abençoe. Até logo. Obrigada.